eu sou pediatra e eu fiquei muito agradecida com o convite da Isabela para a gente vir aqui conversar um pouquinho sobre infecções neonatais. Então, eu sou pediatra, como eu falei para vocês, eu sou aqui do estado do Ceará, sou mestre em saúde pública e também sou especialista em medicina de família e comunidade, tá? Aí, aqui é só para vocês saberem, né, que apesar da aula estar sendo gravada, se vocês quiserem alguma partezinha da aula, vocês não podem fazer essa divulgação. E vamos lá conversar um pouquinho, né? Bom, os nossos objetivos de aprendizagem hoje. Eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo que existem tipos diferentes de infecções neonatais, conhecendo quem são as infecções neonatais mais comuns e compreendendo como é que é feito o rastreamento das TORCHs, né? E como é que a gente maneja ela clinicamente na parte da pediatria, tá? Então, vamos lá. O que são as infecções neonatais, né? Primeiro, são infecções que podem aparecer ao nascimento ou nos primeiros meses de vida de uma criança e que vão trazer repercussões tanto para o feto, né, no caso, uma restrição de crescimento intraútero, uma prematuridade, ou em casos mais avançados, infecções mais graves podem levar ao óbito, seja pelo aborto, ou seja numa morte fetal, né, dependendo do adiantar da gestação. São infecções realmente bem prevalentes, podendo afetar até 30% dos recém-nascidos, e no Brasil elas representam 60% da mortalidade infantil, porque vocês devem se lembrar, né, que a nossa mortalidade infantil é dividida em mortalidade neonatal e pós-neonatal. Então, as infecções neonatais, elas representam 60% desse total, sendo a sepse a principal causa. Então, vamos falar primeiro dos tipos de infecção neonatal. Bom, existem 4 tipos. Existe a transplacentária, que seria as TORCHs, né, que vai ser o foco da nossa aula, e existem aquelas que são relacionadas à assistência ao parto, ou seja, uma mãe que não teve uma boa assistência ao parto, que acabou adquirindo algum problema durante esse parto. Existem as precoces, né, que são aquelas que acontecem nas primeiras 24 horas de vida do bebê, que a gente sempre pensa se tem uma origem materna, e pensando nisso, eu trouxe os principais fatores de risco para a gente pensar, né, que seria o quê? Seria aquela mãe que teve mais de 18 horas de bolsa rota, ou uma mãe que fez um procedimento cirúrgico prévio, né, que foi a cerclagem, né, que é aquela sutura que a gente faz para o útero não se abrir precocemente, um trabalho de parto prematuro, uma mãe que fez outro tipo de procedimento intrauterino nas últimas 72 horas, uma amniocentese, uma cordocentese, mãe que teve infecção urinária materna, que não foi tratada, ou que foi conclusão de tratamento 72 horas antes do parto, né, também tem esse problema. Uma mãe que teve febre nas 48 horas que antecederam ao parto, no momento do parto também. Uma mãe que esteve colonizada pelo estrépito do grupo B e que não teve o tratamento adequado, ou uma mãe que teve o diagnóstico de corioamnionites. Então, esses seriam os principais fatores de risco para uma infecção dita precoce. Já a infecção tardia é aquela que acontece 48 horas após o nascimento do bebê. Normalmente, a gente questiona se seria uma origem hospitalar, já que com 48 horas, essa criança provavelmente ainda está internada na maternidade. Hoje em dia, por conta do Covid, pelo menos aqui no Ceará, as gestantes estão recebendo alta com 24 horas de vida, né, para não ficar muito tempo em ambiente hospitalar. Mas, num momento adequado, fora pandemia, elas normalmente ficam pelo menos 48 horas, é o que é preconizado pela Sociedade de Pediatria. Então, um bebê que fica mais de 48 horas e que desenvolve sinais de infecção, a gente já pode pensar na infecção tardia. Então, aqui eu trouxe essa tabelinha que veio da própria, tem um material da própria SBP falando sobre, onde ele mostra o sítio de infecção e o período de incubação. Então, pronto, quando um bebê apresenta uma gastroenterite ou infecções de trato respiratório, normalmente o período de incubação são 3 dias. Então, um bebê que estaria pelo menos no 5º dia de vida. Se fosse uma conjuntivite, uma sepse, um impetigo, aí já teria 7 dias de incubação. Então, teria que ser um bebê de pelo menos 9, 10 dias de vida, certo? Então, esse eu trouxe mais a título de curiosidade, porque não vai ser o foco da nossa aula, tá? O foco da nossa aula mesmo são as infecções neonatais transplacentárias, né? Ou seja, aquelas que
atravessaram a barreira da placenta e passaram da mãe para o bebê. É o que a gente conhece como TORCHES, né? O que é que significa essa sigla? É toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, o H representando herpes simples e hepatite B, e o S é a sífilis. Então, bora lá começar, porque o assunto vai ser meio extenso. Começando pela toxoplasmose. A toxoplasmose, conhecida como a doença do gato, né? Ela é causada pelo Toxoplasma gondii, né? E onde a gente tem o gato como hospedeiro definitivo. Mas, por algum motivo, o ser humano, né? Representando os mamíferos, ele se interpõe nesse ciclo que iria se fechar no gato e ele acaba se contaminando e adquirindo toxoplasma. Essa ocorrência de infecção é muito comum pela contaminação com fezes de gato, né? Então, um questionamento muito grande que às vezes a gente recebe, pode comer sushi, não pode comer sushi? O problema não é o sushi, o problema é o alimento cru que pode estar contaminado. Então, isso valeria para verduras cruas, isso valeria para carnes mal cozidas, então não obrigatoriamente só o sushi. A toxoplasmose congênita, né, ela pode ser adquirida por uma infecção materna primária, quando a mãe adquiriu esse toxoplasma durante a gestação, onde o risco é mais ou menos de 40%, e tem essa relação que eu trouxe para vocês. Quanto menor a idade gestacional, menor a transmissibilidade, ou seja, menor a chance de passar o toxoplasma pela barreira transplacentária. Mas, se ele passar, a taxa de gravidade dessa infecção vai ser altíssima. Então, à medida que vai passando a idade gestacional, tem mais chance de transmissão, mas normalmente é uma doença menos grave. O que acontece muito, que a gente vê muito nas gestantes, é a reativação. É uma mulher que já teve a contaminação pelo toxoplasma durante a sua vida e pelo momento de imunossupressão, né, relacionado com a gestação, ela acaba tendo uma reativação dessa infecção e acaba transmitindo para o seu bebê. Então, o quadro clínico, né? Mais de 70% dos casos, eles são assintomáticos. 20% vão ter manifestações leves, o que seria uma causa de prematuridade ou uma criança que tem um baixo peso ao nascer, mas que investigando ele é um pouco inespecífico. E 10% dos casos já vão ser casos mais graves, que alguns bebês podem acabar evoluindo para o abortamento, né? A mãe nem chega a completar 22 semanas de gestação. Mas se esse bebê conseguir evoluir, conseguir chegar a nascer, quais são as características que vocês vão encontrar? É muito importante vocês aprenderem a tríade clássica do toxoplasma, porque cai muito em prova. E a tríade clássica eu trouxe aqui para vocês, né? É a corioretinite, né? Que é essa lesão que a gente pode ver aqui no olho. É a hidrocefalia e as calcificações intracranianas, que vocês vão ver também em outras infecções. Mas qual a particularidade na toxoplasmose? É essa calcificação do tipo salpicada. Como vocês podem ver aqui na ressonância, você vê pontinhos de calcificações salpicados no cérebro. Eles não são todos concentrados, como vocês vão ver em outras, que às vezes tem uma disposição mais periventricular e por aí vai, tá? E alguns bebês acabam desenvolvendo o que a gente chama também de tétrade de Sabin, que além de ter a tríade clássica, eles ainda apresentam um retardo do desenvolvimento neuropsicomotor ou apresentam convulsões. Mas para ter a tétrade de Sabin, essas crianças já vão ser de idade mais avançada, porque a tríade clássica, normalmente a gente encontra logo ao nascimento ou nos primeiros dias de vida. E como é que eu faço o diagnóstico, né, dessa criança com toxoplasmose? Como é que eu penso nisso? Eu trouxe aqui para vocês, tá dividido, essa figura representa como eu faria o diagnóstico dessa gestante. Ainda na gestação, como é que eu diagnosticaria um risco de toxoplasmose congênita? Na primeira consulta, né, do pré-natal, a gente normalmente pede IgM e IgG. Se a mãe vier com o IgG reagente e o IgM não reagente, ótimo. A mãe teve uma infecção anterior, né? Porque eu só tenho G, que é memória, eu não tenho M, que é resposta ativa. Então, nesse caso,
eu faço um pré-natal normal, a infecção é passada. Não, minha paciente, na verdade, ela tem IgG e IgM não reagente, a outra ponta do gráfico. Então, nesse caso, é uma gestante susceptível. O que é que eu vou fazer? Eu vou orientar essa mulher que ela tome mais cuidados com alimentos crus, onde ela está se alimentando, caso ela tenha que fazer umas alimentações fora do ambiente domiciliar, não seja ela que prepare esse alimento, pelo risco. E nesse caso, eu vou ter que fazer uma sorologia dela a cada trimestre. Eu faço no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Mas o acompanhamento pré-natal será normal. Agora não, onde o bicho pega é no meio. É quando eu tenho aquela mãe que deu IgG reagente, ou não, não é obrigatório, mas deu IgM reagente. Se ela deu IgM reagente, a gente sabe que está com infecção ativa. Então, aí, ela pegou agora, no primeiro trimestre da gestação, ou não, ela pegou antes. Então, nesse caso, a gente pede o teste de avidez da toxoplasmose. Que o que é que ele vai ver? Ele vai ver se a ligação antígeno-anticorpo é forte ou fraca. E isso vai me dizer se a infecção é recente ou não. Se o teste de avidez for baixo, menor que 15%, ou seja, a ligação entre antígeno e anticorpo for fraca, significa que a infecção é recente, ou seja, o meu sistema imunológico ainda não está preparado para aquela infecção. Então, nesse caso, a mãe se infectou recentemente pela toxoplasma, né? Então, nesse caso, eu preciso tratar essa mãe, tá? Mas vamos olhar por outro lado, pela ótica do pediatra, né? Nesse caso, o bebê nasceu e ele tem aquela tríade clássica. E agora, como é que eu faço para diagnosticar certeza que é toxoplasmose? A gente pode fazer através da pesquisa direta, certo? Da pesquisa direta do toxoplasma, que é o diagnóstico mais específico que a gente tem, né? É confirmatório, mas ele tem um baixo custo-benefício, porque ele é um diagnóstico caríssimo, é um exame que não é feito facilmente, e acaba que não adianta muito, já que a tríade é bem característica, né? Os sinais são bem clássicos. O que a gente usa de rotina é a sorologia, né? Que é o ELISA. O que é que a gente faz no caso da sorologia? Se a criança, a gente faz o IgM e IgG do bebê para toxoplasmose. Se esse IgM for positivo nos primeiros 6 meses de vida, ou não, se esse bebê ele não tem IgM positivo, mas ele tem um IgG positivo. IgG positivo pode ser porque passou via transplacentária. Sim. Mas se esse IgG dele persiste positivo por mais de 12 meses de vida e eu fizer um teste de avidez nesse bebê e o teste de avidez dele der positivo, significa que esse bebê está contaminado e é toxoplasmose congênita. E como é que é feito o tratamento, né? Como eu falei para vocês, se é descoberto na gestação, a gente trata a gestante. Eu não escrevi aqui nos slides, mas a título de curiosidade, a gente trata com espiramicina. Se, no caso, não, eu não diagnostiquei, eu estou diagnosticando na criança. Como foi que eu diagnostiquei? É um bebê sadio, não tem nenhum sinal, mas a mãe teve toxoplasmose na gestação e não fez o tratamento, ou fez o tratamento. Essa criança vai fazer o uso do sulfadiazina, mais pirimetamina, mais ácido folínico por 30 dias. E depois vai fazer o acompanhamento com a infectologia para avaliação daqueles exames que eu disse para vocês, né? A sorologia através do ELISA. Não, foi um bebê com toxoplasmose congênita sintomática. Eu encontrei nele a tríade clássica. Então, nesse caso, o tratamento vai ser o mesmo, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, só que esse tratamento vai ser por 1 ano. E se esse bebê tiver corioretinite ou hiperproteinorraquia, né? Porque normalmente esses bebês a gente faz o líquor, a gente acaba acrescentando nesse tratamento a prednisona para tentar conter o processo inflamatório. Mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um material falando da invasão, né, que a gente faz quando a gente faz uma punção lombar num recém-nascido. E eles atualmente estão
contraindicando a realização dessa punção lombar e orientando a gente tratar se a gente vê um processo inflamatório, no caso a corioretinite. Mas eu acredito que em prova não deva cair, porque como não mudou o material do Ministério da Saúde, o material do Ministério ainda é antigo, é 2011, então eu acredito que em prova, para vocês, deva cair o manual do Ministério da Saúde. Então vamos lá, né? Toxoplasmose fechada. Vamos para a rubéola. Rubéola, né? Como vocês podem ver essa imagem, é um bebezinho cheio de bolinhas. Eu tenho 8 anos de formada, eu nunca vi um bebê com rubéola congênita, com toxoplasmose já. Com rubéola congênita, eu nunca vi um bebezinho. Mas eu trouxe essa imagem para vocês, né? Porque, assim, recentemente a gente teve a rubéola erradicada do Brasil, mas vira e mexe a gente acaba encontrando novos surtos por conta da história das baixas vacinações, né? Então, por isso que é importante a gente triar esses pacientes e por isso que é importante vocês, que ainda são jovens, aprenderem sobre essa doença, tá? Então, vamos lá. A rubéola é uma doença causada pelo togavírus, né? Que faz parte da família do vírus do varicela zoster, tá? E ele só tem o ser humano como hospedeiro. Então, só sobra para a gente adquirir rubéola, certo? Com relação ao risco de rubéola congênita, ele é maior quando a infecção é adquirida no primeiro trimestre da gestação, principalmente nas 12 primeiras semanas de gestação, mas quando a mãe acaba tendo a rubéola com mais de 20 semanas de gestação, normalmente esses bebês não vão apresentar malformações fetais. Mas qual seria o quadro clínico, né? Caso esse bebê venha a apresentar algum sintoma? Mais de 50% dessas crianças, elas vão ser assintomáticas. E quando elas apresentam sintomas, inicialmente são sintomas leves. A gente só vê uma restrição de crescimento intraútero ou um baixo peso ao nascimento, como a toxoplasmose, como a maioria das TORCHs. Mas o que vocês têm que lembrar bem é que a principal alteração da rubéola é a deficiência auditiva, que vocês vão ver em outras infecções. Mas na rubéola é a manifestação mais comum, às vezes a única manifestação vai ser a parte da deficiência auditiva. E foi pensando nisso que eu trouxe para vocês uma mnemônica. Aqui no Ceará é muito comum a gente dizer que quando a pessoa não ouve, a pessoa é moca. Então, por isso eu trouxe o moco para vocês. M-O-C-O. O que é que faz lembrar? O M é microcefalia, que é uma das alterações que podem ter numa criança de rubéola congênita. O O é a catarata, que às vezes não é muito frequente, mas é bem característico. Um bebê com catarata congênita, a gente tem que investigar a rubéola congênita. C, para vocês lembrarem de coração, porque esses bebês eles vão apresentar persistência do canal arterial. E o O é a orelha, que é a surdez. Que aí vocês têm que lembrar que cai muito em prova relacionado quem é a infecção congênita que tem mais relacionada com surdez. Então, no caso da rubéola, é a manifestação clínica mais comum. Mas surdez neurosensorial é mais característico de citomegalovírus, que eu vou falar para vocês mais lá na frente, tá? Mas se cair em prova, normalmente cai a história de que a mãe teve uma infecção com pintinhos no corpo e depois o bebê apareceu com alterações. Normalmente ele bota na questão com alterações visuais e com dificuldade auditiva, ou o teste da orelhinha alterada, aí pergunta qual é a infecção. Tá? Como é que é feito o diagnóstico, né? No caso da rubéola. O diagnóstico, ele é confirmado normalmente com a sorologia da mãe, né? Ou uma mãe que teve sintomas sugestivos, ou que teve uma sorologia confirmada para a rubéola durante a gestação. No caso do bebê, o que é que a gente vai ver? É um bebê que teve restrição de crescimento intrauterino e apresenta manifestações clínicas sugestivas, ou não. É um bebê que, quando foi feitos os testes nele, ele mostrou um IgM positivo. Então, eu confirmei o caso. Não, foi um bebê que teve uma mãe com história sugestiva de rubéola, que tem uma restrição de crescimento intraútero, mas aí eu peço a sorologia, tem um IgM negativo e um IgG positivo. Então, nesse caso, pode ter passado a barreira transplacentária. Nesse caso, é interessante a gente repetir esse teste com 3 meses, porque os anticorpos maternos, eles só ficam na corrente sanguínea do bebê por mais ou menos 3 meses.
Então, passados esses 3 meses, a gente repete. Se continuar esse IgG positivo, então é um caso confirmado, realmente esse bebê teve rubéola congênita. E nesse caso, o que é que eu tenho que pedir de exame para investigar mais nesse bebê, já que ele é uma suspeita de rubéola congênita? Eu tenho que pedir hemograma para ver as principais alterações, né, de uma infecção viral. Raio-x de ossos longos, pois pode ter algumas alterações nesse raio-x. O eco, para ver a cardiopatia, né, que eu falei para vocês que é o mais importante. A neuroimagem, pois essas crianças têm a hidrocefalia, né? E a audiometria, ou o teste da orelhinha, que aí a gente vai conseguir confirmar a surdez. Tratamento. Infelizmente, não existe nenhum tratamento específico pensando em rubéola congênita. O que a gente pode fazer é corrigir as alterações que comprometem mais a vida dessa criança, né? Que seria uma correção cirúrgica da catarata congênita e uma correção da cardiopatia, tá? Então, o que é que sobra para a gente? Prevenção. Vacinar todas as mulheres em idade fértil com a vacina SCR, sarampo, cachumba e rubéola. Vamos lá, citomegalovírus. O citomegalovírus é uma infecção pelo vírus da família herpes vírus, né? Não faz parte do raio-x. O eco, para ver a cardiopatia, né? Que eu falei para vocês que é o mais importante. A neuroimagem, pois essas crianças têm a hidrocefalia, né? E a audiometria, ou o teste da orelhinha, que aí a gente vai conseguir confirmar a surdez. Tratamento. Infelizmente, não existe nenhum tratamento específico pensando em rubéola congênita. O que a gente pode fazer é corrigir as alterações que comprometem mais a vida dessa criança, né? Que seria uma correção cirúrgica da catarata congênita e uma correção da cardiopatia, tá? Então, o que é que sobra para a gente? Prevenção. Vacinar todas as mulheres em idade fértil com a vacina SCR, sarampo, cachumba e rubéola. Vamos lá, citomegalovírus. O citomegalovírus é uma infecção pelo vírus da família herpes vírus, né? Não faz parte da rotina de pré-natal, ou seja, não deveria ter sido colhido durante o pré-natal. Mas às vezes a gente encontra algumas gestantes que fizeram essa coleta do citomegalovírus, porque ele antigamente, eu tenho 8 de formada, mas eu acho que quando eu entrei na faculdade, né, há 14 anos atrás, a gente fazia de rotina o citomegalovírus, mas hoje em dia a gente não faz mais, justamente porque a gente não tem um tratamento específico. Então, a gente acaba deixando essa gestante muito ansiosa durante a gestação. É a principal causa de infecção materna que vai trazer sequela neurológica e surdez, diferente da rubéola, que é surdez com catarata, que para vocês não esquecerem da rubéola, é só vocês fazerem assim, rubéola é o coração. Ou seja, eu tenho catarata, surdez e alteração cardíaca, tá? É diferente do CMV, que aí é para vocês não esquecerem. CMV, se você me vê, eu não te ouço. Entendeu? Decora, cai em prova, tá? Então, pensando na infecção congênita do citomegalovírus, pode ter a prima infecção, ou seja, aquela mãe que pegou o citomegalovírus durante a gestação. A infecção do citomegalovírus na gente, adulto, né, mulheres sexualmente ativas, é apenas uma gripe, é uma infecção viral como qualquer outra. Que aí, se ela for adquirida no primeiro trimestre de gestação, assim como eu falei da toxo, ela tem maior gravidade, mas se ela for adquirida no terceiro trimestre, ela é menos grave para o bebê, mas eu tenho uma maior probabilidade de contaminação, ou seja, de passagem desse vírus através da barreira hematoencefálica, ou transplacentária, tá? Mas a forma mais comum que esses bebês acabam adquirindo o CMV é principalmente por transmissão vertical, que pode ser durante o parto ou através do aleitamento materno. E aí, o que é que vai acontecer nesse bebê, né? Como todas as TORCHs, acho que vocês já vão decorar, né? Prematuridade, restrição de crescimento intrauterino. Mas existem as características, né? No sistema nervoso central, eu posso encontrar microcefalia, calcificações agora
periventriculares, né? Como eu falei, diferente da toxoplasmose, que é salpicada a calcificação, no caso do CMV, são calcificações periventriculares. A corioretinite também pode ser encontrada e pode ter atrofia do nervo óptico. A surdez neurosensorial, que apesar de ser todo mundo lembra de CMV, só acontece em 15% dos pacientes, né? Diferente do que eu falei da rubéola, que é a manifestação clínica mais comum, então por isso elas duas são diagnósticos diferenciais. E a tríade clássica mesmo do citomegalovírus é icterícia, hepatomegalia e petequias. Que aí acaba que a gente acaba encontrando esse bebê, que são sintomas, assim, sinais inespecíficos, né? Outras infecções congênitas também poderiam dar essas alterações. Pensando em diagnóstico, como eu falei para vocês, a gente não pede mais sorologia do CMV durante a gestação. Então, se a gente encontra um bebê que tem alterações sugestivas de citomegalovirose, a gente vai, ou através do isolamento viral, o PCR na urina ou na saliva desse recém-nascido, para tentar identificar, que seria o exame de maior sensibilidade e especificidade. Ou a gente pode fazer a sorologia desse bebê, mas tem muita chance de falso positivo, né? Já que tem a passagem do IgG materno, transplacentário. Ou o que a gente pode fazer é um exame histopatológico ou citológico, onde a gente vai encontrar esse achado que eu trouxe aí para vocês, a foto nos slides, que são essas células com inclusão citomegálica, né? Inclusões nucleares e citoplasmáticas, que no esfregaço é uma alteração bem característica de citomegalovirose. E o tratamento, né? No caso do citomegalovírus, como é uma infecção viral e como é da família herpes, né? A gente consegue tratar com o ganciclovir por 6 meses. O que é que esse ganciclovir vai fazer? Ele vai reduzir a progressão da doença auditiva e da doença neurológica nos recém-nascidos graves, que nascem com grande acometimento. Também é interessante ser utilizado nos bebês que apresentam doença sistêmica, né? Várias alterações de vários sistemas, que apresentam pneumonia, hepatite, corioretinite ou uma inflamação muito importante do sistema nervoso central com alteração do líquido. Mas a gente tem que lembrar que o ganciclovir é altamente tóxico para esses bebês. Então, acaba que a gente pesa muito entre as consequências da doença e a toxicidade do uso da droga. Bora lá, herpes. Herpes, essas bolinhas bem características, né? Que a gente acaba confundindo muito, às vezes, em prova. Porque a gente tem o herpes labial e o herpes genital. O herpes labial, ele não passa, né, para o bebê, não é considerado uma doença de transmissão vertical. Já o herpes genital, esse sim é considerado, além de ser considerado uma IST, é uma infecção de transmissão vertical, né? Então, no caso, o herpes que eu estou falando aqui, nas infecções neonatais, seria o herpes simples do tipo 2, né? Que é o da infecção da lesão genital. A transmissão normalmente vai ocorrer por conta que aquelas bolinhas elas vão estourar e vão liberar esse herpes vírus. Então, a transmissão mãe-bebê, ela acontece no canal de parto. Então, enquanto todas as outras são transplacentárias, a herpes é uma infecção, na verdade, perinatal. Ela acontece durante a passagem no canal de parto. A gente não faz exame para herpes de rotina, certo? Mas a gente sabe que quando o herpes é adquirido por esse bebê no primeiro trimestre de gestação, ele favorece a um abortamento, porque essa infecção fetal provavelmente foi por via hematogênica, né? Acabou passando uma grande quantidade de herpes pelo cordão umbilical. Ou então, no terceiro trimestre, né? Que esse bebê tem um maior risco de infecção, também pode atravessar a barreira transplacentária, tá? E acaba que por conta disso, por conta dos riscos, se a gente encontra uma gestante com lesão ativa de herpes em canal de parto, a gente acaba contraindicando o parto vaginal, sendo a infecção ativa do herpes uma contraindicação absoluta. E aqui eu trouxe para vocês
o quadro clínico, né? Como eu falei para vocês, normalmente, quando é uma infecção no primeiro trimestre, a gente tem abortamento espontâneo por conta da hidropsia fetal. Mas quando esse bebê ele chega ao nascimento, a gente tem infecção congênita, a gente vai encontrar também uma tríade característica, que seria o quê? Vesículas cutâneas e escaras de cicatrização, que são essas lesõezinhas aqui do canto, onde vocês podem ver, né, que esse bebezinho parece um impetigo bolhoso. A gente vai encontrar a ceratoconjuntivite, que é essa inflamação que a gente pode ver na lâmpada de fenda, né, que fica desenhadinha. E a gente encontra também um bebê com micro e hidrocefalia, tá? Que foi essa outra foto que eu trouxe para vocês. No caso de infecção perinatal, os sintomas só vão aparecer após uma semana. Não é mais essa tríade característica, mas a gente pode encontrar o bebê com vesículas, com algumas lesões de pele, pelo contato mesmo, só que aí nesse caso seria mais localizado, né? Onde o bebê entrou em contato com as lesões ativas maternas. E como é que eu faço o diagnóstico, né? Nesse caso, para eu diagnosticar o herpes, ou eu faço o isolamento do vírus através da cultura desse tecido de pele, né? Onde tem a lesão, que é o melhor método que a gente faz. A gente também pode tentar diagnosticar através do líquor, a gente faz o diagnóstico, né, do vírus, ou através da sorologia, que também acaba tendo valor limitado por conta através da representação e tratamento. Nesse caso, um bebê que a gente confirma um herpes congênito, né? A gente tem que ir, ou um herpes congênito, ou um herpes adquirido via transmissão vertical, a gente vai fazer o tratamento com o aciclovir endovenoso por 14 a 21 dias. Além disso, a gente tem que fazer um isolamento de contato desse recém-nascido, né, pelo risco de transmissão, já que ele está com as lesões ativas na pele e a transmissão realmente é pelo contato. E o que a gente pode fazer de melhor seria a profilaxia através do parto cesáreo, mais uma vez reforçando, só para as mães que estão com infecção ativa no momento do parto. Então, bora lá, vamos terminar. Só sífilis. Meninos, sífilis, vocês têm que saber muito bem. Sífilis sempre cai em prova. Seja prova de acesso direto, seja prova para pediatria, as subespecialidades, seja concurso, cai na parte de medicina de família, cai na parte de ginecologia e obstetrícia, então é muito importante. Eu acho que dentro de todas as tostes, a que vocês têm que saber mais bonitinho é sífilis, tá? Então, bora lá. Pensando na sífilis adquirida, né? Na sífilis congênita. Ela acontece pela disseminação hematogênica do treponema pálido a partir da infecção materna. Então, o que a gente tem que lembrar é de dar uma revisada em como é o tratamento materno e se esse tratamento foi considerado adequado, tá? Pensando nisso, a gente tem que lembrar que o risco de transmissão vai aumentar à medida que vai adiantando a gestação. Então, uma gestante que adquire essa sífilis no terceiro semestre, ela tem uma chance muito maior de levar o seu bebê a uma sífilis congênita. Já aquela gestante que adquire no início da gravidez e não faz o tratamento, o maior risco é o óbito fetal ou a morte neonatal precoce, tá? E outra coisa que a gente tem que lembrar, pensando em sífilis congênita, é que ela é subdividida em precoce e tardia. O que seria isso? A sífilis congênita precoce é aquela que acontece após o nascimento. E ela vai ter acometimento de 3 sistemas, principalmente: pele, sistema ósseo e vísceras. Então, bora lá. Na pele, o que vocês vão ver é esse bebezinho da foto. É um bebê que tem lesões cutâneo-mucosas, principalmente o pênfigo palmo-plantar, né? Que é essa descamação que vocês também estão vendo no rosto desse bebê, mas a gente encontra principalmente palmo-plantar. Os codilomas planos, que aí vocês têm que lembrar lá da parte das ISTs, como é um codiloma. As placas mucosas, que eu tentei trazer para vocês aqui na boquinha desse bebê, essa plaquinha branca, tá? Fissuras labiais, que infelizmente na imagem não dá para ver, mas é fissura mesmo, é o lábio rachado. E a rinite piossanguinolenta, que é uma coriza mesmo, chamada também de coriza sifilítica, cai muito em prova.
Pensando nas lesões ósseas, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a osteocondrite metafisária, que eu trouxe esse raio-x para vocês, onde vocês podem ver no sinalzinho da seta, né? É uma inflamação do periósteo, tá? Que a gente consegue ver. E isso pode acabar levando o bebê a uma dificuldade de mobilização dos membros inferiores, levando ao que a gente chama de pseudoparalisia de Parrot, tá? Alguns bebês acabam tendo lesões ósseas mais leves, que seria só a periostite, tá? Pensando em lesões viscerais, a gente vai encontrar hepatoesplenomegalia e icterícia. Alguns bebês podem ter síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica, as manifestações hemorrágicas e a pneumonia alba, também chamada de pneumonia sifilítica. Já a sífilis congênita tardia é aquela que normalmente os sintomas vão aparecer depois dos 2 anos de idade do bebê. Um cuidado que a gente tem que ter, se é 2 anos, é lembrar que, infelizmente, a gente pode encontrar uma criança vítima de abuso sexual. Então, a gente tem que descartar uma sífilis adquirida. Descartada sífilis adquirida, que aí já são lesões características da sífilis mesmo, que a gente vê, né? Aquelas lesões palmoplantares, sintomas mais inespecíficos de uma infecção viral. Aí vamos para as lesões bem características de sífilis congênita tardia. A gente vai encontrar ou uma bossa frontal, que seria aquela testa bem proeminente, ou então um espessamento da junção externo-clavicular, que aí a gente vai encontrar no raio-x, um espessamento por aqui, ou então o arqueamento tibial, que é o achado mais característico da parte ortopédica. Como vocês podem ver nesse raio-x aqui, é essa tíbia, ó, meio curvadinha. Ela lembra uma adaga. Se vocês podem encontrar também com esse nome, tíbia em adaga, tá? Os dentes de Huntington, que é a manifestação mais característica, que são esses dentinhos que formam esse Uzinho, tá bom? Ou então bebês com maxilar curto ou nariz em cela, mas aí a gente acaba tendo que fazer diagnóstico diferencial com outras síndromes. E outros achados, né? Surdez neurosensorial, para confundir a gente com a rubéola e com o citomegalovírus, hidrocefalia, retardo mental, ceratite intersticial, catarata, corioretinite e atrofia óptica. Mas esses achados são bem menos frequentes do que nas que eu falei anteriormente, tá? Os mais característicos são esses dois que eu trouxe na imagem. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessa criança com sífilis congênito? Bom, do mesmo jeito que eu trouxe lá na toxoplasmose, né, eu também trouxe aqui. O quadrinho representa o diagnóstico na gestante e a tabelinha o diagnóstico na mãe, no bebê. Então, vamos pensar lá. A gente tem 2 tipos de teste. A gente tem o VDRL e o FTABS. Lembra que o VDRL é um teste não treponêmico, né? Então, ele tem altos e baixos. Depende da infecção recente. Já o FTABS, não. Ele é um teste treponêmico. Então, ele é uma marca sorológica. Uma vez positivo, ad eterno positivo. Então, no pré-natal, a gente precisa pedir os 2. Se eu tiver uma gestante com VDRL não reagente e FTABS não reagente, significa que ela nunca teve doente e nem teve um contato prévio. Tá tudo zerado. Agora não, eu tenho uma gestante com VDRL não reagente e um FTABS reagente. Então, significa que essa mulher, em algum momento da vida dela, ela já teve sífilis. Só que ela não está com a doença ativa agora. Então, a gente tem que só investigar, explicar a ela que ela já teve esse contato e avaliar pensando nela, né? Sífilis primária, secundária e terciária, beleza? E lembrando que na gestante a gente sempre trata ela como sífilis terciária. Agora não. Ela teve um teste VDRL positivo. Lembra que o VDRL é da titulação. Então, a gente tem que ver qual foi a titulação. E a gente tem que lembrar o que é o VDRL, né? Eu não sei quais são os semestres de vocês. Vai que vocês são do início e ainda não pagaram infectologia, né? Então, o VDRL é um teste que a gente vai diluindo
e vendo se encontra ainda o treponema. E vai diluindo, diluindo, diluindo. Esse número, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 16, 32, 64, quanto mais diluidinho tá aquele soro, e eu ainda continuo encontrando treponema naquele teste. Então, vamos lá. Eu tenho uma gestante que ela tem um VDRL 1 para 2 e um FTABS reagente. O que é que significa? Significa que ela tem uma cicatriz sorológica, ou seja, ela teve sífilis, porque o FTABS dela está positivo, mas foi uma sífilis recente e que ela curou, que ela está com a titulação 1 para 2. O que é que eu devo fazer? Eu devo repetir esse VDRL daqui 2, 3 meses e ver se teve uma queda da titulação. O que é isso, doutora Michele? Se ele está 1 para 2, ele pode ficar 1 para 1 até negativar. Então, significa que realmente foi curado e ali era só uma cicatriz, porque a infecção foi relativamente recente. Isso a gente observa quando a gente está tratando gestante que deu VDRL positivo, maiores titulações, e quer saber se realmente o tratamento foi adequado. Agora, não. Eu tenho uma gestante que no pré-natal, ela deu um VDRL 1 para 2 ou 1 para 4. 1 para 2 foi como eu falei para vocês. Pode ser só uma cicatriz sorológica. 1 para 4, não. Porque aí eu já diluí uma vez, diluí 2 vezes, diluí 3 vezes, e essas 3 vezes deram positivo. Então, aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas quando eu fiz o FTABS, deu não reagente. Será que essa mulher está com infecção ativa e ainda está com baixas titulações? Ainda está proliferando? Então, nesse caso, eu tenho que repetir esse teste, mas o ideal é que eu repita daqui 30 dias para ver se essa titulação está aumentando para eu poder tratar. Vocês vão ver no manual do Ministério que ainda, por via das dúvidas, sempre tratar, por conta dos riscos que vão ter para o bebê. Então, às vezes, a gente acaba tratando. Mas eu não vou adentrar a galera da obstetrícia. Estou aqui falando pela pediatria, tá? Então, para a gente, fica como um teste falso positivo. A gente fica meio em cima do muro. Agora, não. Eu fiz o teste e deu VDRL maior que 1 para 4. Então, certeza infectada. E ela teve um FTABS positivo. Então, pronto, ela realmente está infectada, teve contato com a doença e ela está doente. Então, é uma doença ativa. Nesse caso, eu tenho que tratar essa gestante. E tenho que tratar o parceiro. E o tratamento é sífilis terciária. Então, são 3 doses da bezetacil. E tem que ser bezetacil, tá? Pensando no bebê, tem que ser bezetacil. Agora, vamos lá. Não foi feito nada disso. A mulher não fez pré-natal. Chegou lá para vocês na hora do parto. Normalmente, pelo manual do Ministério, é preconizado que toda gestante, pelo menos aqui no Ceará é assim, toda gestante que chega na maternidade, ela tem que obrigatoriamente fazer 2 testes rápidos. Um é o VDRL e o outro é o HIV. Para a gente também já ter uma ideia do que a gente vai fazer com esse bebê. Então, o que é que eu posso fazer, né? Se o bebê tem lesão de pele característica de sífilis, congênita, né? Aquele pênfico, aquelas lesões que eu falei para vocês, o melhor exame é a pesquisa direta do treponema, ou seja, aquelas raspagens que o pessoal da dermatologia faz, onde eu consigo ter um diagnóstico definitivo, porque eu vou ver a espiroqueta, que eu mostrei lá no primeiro slide, tá? Agora, não. Se o bebê não tem lesão, o bebê está assintomático, eu não vejo nada na pele dele. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer reações sorológicas, que aí eu vou ver o VDRL, que nesse caso, para mim, é considerado VDRL alterado. Quando ele é positivo, qualquer titulação, quando minha mãe tem um VDRL negativo, ou quando ele é 2 titulações maiores que o do VDRL da minha mãe. O que quer dizer isso? A minha mãe foi aquela, confusa, que eu fiquei na dúvida. 1 para 2, 1 para 4. Aí eu pego o bebê dela e ele tá 1 para 64. Não tem para onde correr. O bebê pegou. É sífilis congênita. Por quê? Vocês têm que lembrar que o VDRL é múltiplos de 2. Então, é 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, 1 para 128. A maior titulação do VDRL é 1 para 128. Eu nunca vi mais do que isso, mas seguindo a proporção pode ter, né? Ou então, se eu ver esse bebê com VDRL igual ao da mãe, eu tenho que ver o FTABS. E esse FTABS, a gente tem que lembrar que é como se fosse um IgG, né? Pode atravessar a barreira
transplacentária, então normalmente o FTABS a gente só pede acima dos 6 meses de vida. E aí tem um acompanhamento desse bebê, normalmente no ambulatório de infectologia pediátrica. E como é que eu trato, né? Bebê com infecção de sífilis congênita, o tratamento é penicilina, que pode ser a cristalina ou a procaína. O que vai depender são os exames que aí lá na neonatologia a gente avalia. Mas, de modo geral, todo mundo vai ser tratado inicialmente com penicilina cristalina por 10 dias. Então, são 10 dias de internamento. Aí vocês pensam como as mães ficam super felizes quando elas descobrem, na hora que o bebê nasce, que o bebê nasceu com sífilis. É realmente uma confusão no alojamento conjunto. Esse bebê, assim como o bebê da rubéola, ele deve também ter um isolamento, só que o isolamento é só nas primeiras 24 horas de vida, certo? Que é até a penicilina começar a fazer efeito. Então, nesse caso, é um bebê que a gente fica em isolamento de contato. Tem que examinar ele de luva, tá? A gente faz acompanhamento, como eu falei para vocês, no ambulatório de acompanhamento de infectologia. Normalmente, a gente fica avaliando a negativação desse VDRL e a gente vê que essa negativação, às vezes, só vai acontecer com 12 ou 15 meses depois do tratamento inicial, tá? E a gente tem que fazer um acompanhamento em busca daquelas lesões que eu falei para vocês, né? Aqueles sinais característicos, porque às vezes eles não estão logo ao nascimento, mas eles podem aparecer depois. Então, são bebês que eu tenho que fazer avaliação oftalmológica a cada 6 meses, avaliação audiométrica a cada 6 meses e avaliação neurológica com ultrassom transfontanelar também, enquanto eu tiver a moleira, né? A bregma, a bregmática aberta. Tá? Até 2 anos de idade, tá bom? É assim que funciona o acompanhamento desses bebês. E aqui, para finalizar, eu trouxe para vocês o fluxograma que a gente usa aqui nas salas de parto aqui no Ceará. Pronto, eu tenho uma mãe com sífilis, né? Eu tenho uma mãe que teve sífilis. E aí, essa mãe não foi tratada ou foi inadequadamente tratada. O que é inadequadamente tratada? É aquela que não completou o esquema antes do pelo menos 30 dias antes do parto, é aquela que tratou, mas não tem comprovação de que o parceiro tratou, ou aquela que nunca fez tratamento, né? Que descobriu agora, no momento do parto, que estava com sífilis. Então, nesse caso, vamos ver. A mãe já deu ruim. Vamos ver o bebê. É um bebê sintomático? Se ele é um bebê sintomático, eu vou ter que pedir o screening. Raio-x de ossos longos, punção lombar e hemograma. Eu tenho um bebê com líquido normal, então eu vou tratar o primeiro dia com penicilina cristalina. Quando eu tiver todos os outros exames normais, eu troco para procaína. Qual a diferença, doutora Michele? Penicilina cristalina é de 4 em 4 horas, na veia. Bebê novinho tem muita dificuldade de pegar acesso e perde acesso muito rápido. Já a procaína é intramuscular e é uma vez ao dia, então bem mais prático. Agora não. Foi um bebê que eu fiz o líquor e o líquor deu alterado. Então, é neurosífilis. Neurosífilis não tem para onde correr. Tem que ser penicilina cristalina, porque é a única que atravessa a barreira hematoencefálica e consegue matar o treponema. Então, é cristalina. Então, vamos ter que sofrer com 10 dias pegando acesso desse neném que perde acesso, assim, piscar de olhos, tá? Não, no meu caso, eu tenho um bebê assintomático. Se eu tenho um bebê assintomático, tenho que fazer aquele screening todinho, mas eu tenho os exames normais e o VDRL dele veio negativo. Então, nesse caso, como a mãe estava infectada e por via das dúvidas, a gente manda para casa com a penicilina benzatina, certo? Ou seja, mãe com o exame alterado, não tem para onde correr, o bebê vai tomar penicilina. Ou vai ser procaína, ou vai ser cristalina, ou vai ser benzatina, mas tem penicilina no meio. Agora não. Eu tenho uma mãe que teve sífilis, mas foi adequadamente tratada. Mas eu não sei por que cargas d'água o bebê nasceu sintomático. Então, lá vamos nós tudo de novo, fazer todos os exames. O líquido veio normal? Veio. Então, beleza. Um dia de cristalina, procaína agora. Não, o líquido do bebê veio alterado, neurosífilis. Então, cristalina 10 dias. Não. É uma mãe que teve sífilis, foi adequadamente tratada. E o meu bebê está assintomático. Só por garantia, vamos pedir um VDRL desse bebê? Vamos.
O VDRL do bebê veio negativo. Ai, que lindo, beleza. Tenho duas opções. Se essa mãe, ela for uma mãe que vai me prometer que vai fazer o acompanhamento do bebê no ambulatório de infectologia durante um ano, o bebê vai de alta e não vai ganhar nenhum antibiótico. Não, é uma mãe que nem fez pré-natal. É uma mãe que ela tá querendo doar esse bebê. É uma mãe que você olha e o serviço social já disse, olha, ela vai lhe dar trabalho. Então, pronto, por via das dúvidas, eu vou dar uma bezetacina nesse bebê só para ele ficar garantido. Não, foi um bebê que o VDRL veio positivo. Positivo quanto? Positivo menor ou igual da mãe. Nesse caso, vou ter que pedir os exames. Eu peço os exames. Os exames vieram normais e o líquor veio normal, só por garantia, o bebê vai ganhar uma bezetacil. Não, foi um bebê que fez os exames. Os exames vieram alterados, mas o líquor está normal. Ah, beleza, não é neurosífilis, é só sífilis congênita. Então, nesse caso, vai ser penicilina, trocaína. Ah, não, foi um bebê que veio tudo alterado, líquor e exames laboratoriais. Então, é neurosífilis. Então, nesse caso, não tem para onde correr. É penicilina cristalina. Esse é o protocolo daqui. Então, é como eu disse para vocês. A mãe teve sífilis, não tem para onde correr. Vai ganhar penicilina, seja como for, tá? Então, meninos, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Às vezes é muito corrido, né? Porque são muitos temas, mas eu tentei trazer para vocês o que era mais importante de cada doença. Como eu falei para vocês, vale a pena vocês lerem, revisarem bem bonitinho sífilis, independente de onde vocês pretenderem fazer prova. Do Acre ao Rio Grande do Sul, sífilis vai cair. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais, quiserem conversar mais sobre pediatria, eu tô deixando aí o meu Instagram, que é o doutora Michele Montier Brinquedos. É um Instagram de pediatria mais voltado para a população em geral. Sempre tem live, tem IGTV, tem Rios, então vocês vão ver bastante coisas legais. Agora, se vocês quiserem Instagrams voltados para os acadêmicos mesmo, né, mais para os estudantes de medicina e os residentes, eu tenho 2 Instagrams de projetos que eu faço com os alunos. O Semeando a Pediatria, que é um Instagram só de pediatria, onde veio através daquele Instagram Padrinho Med. Eu sou uma das madrinhas, então eu faço esse trabalho com as meninas, tem vários temas legais. E o Doutor Azul, que é o projeto de extensão que eu tenho aqui em Fortaleza, para falar um pouquinho sobre o autismo e desmistificar o autismo na vida das pessoas, tá? Então,